Fala, pilhadas e pilhados do meu Brasil Varonil, estou com ele, o homem das baquetas, André Buzik. Ivan. Ô, puta. Nossa, legal. Fala, pilhados do meu Brasil Varonil, eu sou o Hugo Rodrigo e estou aqui nesse evento maravilhoso. Aí você fala, onde você está? Eu estou aqui exatamente em São Paulo para o coquetel de lançamento acústico Dr. Sim. E claro, eu vou conversar com bastante pessoas, falar diretamente com a banda e claro, dar aquela tietada porque eu sou bastante fã. Então roda a vinheta e vem comigo, vem comigo, vem comigo. Faz de conta, tá começando agora. Pá, pará, pá, pá, pararará, bararará, babá. A primeira coisa que vem na cabeça é dessa mudança do elétrico para o acústico. O som de vocês é bastante elaborado, a gente sabe disso, principalmente o trabalho de guitarra. Como é que foi essa transposição? Apesar de serem dois instrumentos irmãos, violão e guitarra, deve ter sido uma dificuldade bastante grande fazer essa transposição. Queria saber como é que foi esse trabalho. Foi um desafio justamente por esse fator que você está falando, né? As músicas são muito elaboradas, tem um trabalho de guitarra muito complexo e ao mesmo tempo que a gente tinha que manter essa característica, a gente também tinha que como fazer uma tradução de falar a mesma coisa numa linguagem mais simples, mantendo ao mesmo tempo a complexidade dos arranjos, né? Então é um trabalho do qual eu me orgulho. Então, assim, a gente sempre amou essas coisas, a gente ama a música tocada, acústica, né? Então, assim, somos fãs de muitos acústicos, de muitos artistas, de vários estilos diferentes. E quando a gente viu o resultado que estava saindo entre nós mesmo, tocando nos backstage, ou tocando na minha casa, ou no estúdio, Thiago pegava a música no violão, o André pegava o outro e a gente cantarolava as músicas, causava uma certa emoção que às vezes só o acústico pode causar. É um trabalho que a gente fez com muito, muito carinho e sempre pensando em fazer o melhor. Por isso que demorou bastante. Fomos para o sítio, acho que umas 2 ou 3 vezes, ficamos lá totalmente sozinhos, só pensando em como seria o arranjo para fazer, porque as músicas pesadas são de um jeito, né? E fica muito caracterizado aquela guitarra pesada, o baixo. A gente fez um arranjo pensando na melodia e como seria ela mais simplificada. É claro que às vezes os vocais não dá para mudar demais, porque aí também acaba com a música, você acaba mutilando. Porém, conseguimos fazer uma coisa com uma orquestra com cordas. O que aconteceu para mim foi mágico no final. Demorou, mas está aqui e é mais um filho que a gente tem muito orgulho de ter. A gente tomou uma conferida no material e realmente o material está excelente. A música Futebol, Mulher e Rock and Roll, que é um clássico e que tem essa energia do acústico, de você pegar o violão e futebol, aquela coisa clássica. Não está incluída nesse ao vivo. E qual foi a razão dela não estar incluída? Porque, poxa, já pensou? Domingão à tarde, churrasco rolando, futebol, mulher, ia ser uma boa. E aí, olha, quero posso saber. falar a verdade, nem eu sei por que não entrou, mas, assim, é uma coisa a se considerar para o próximo. Verdade. Eu também acredito. Aliás, quando você falou agora, na primeira resposta, você falou de Through My Window, eu também não sei porque a única música que a gente gravou acústica não está nesse acústico. Eu não sei explicar. Agora que eu parei para agora que você falou, por que futebol não está? Talvez porque a gente é um bando de perna de pau. Na verdade, teve um momento em que a gente já tinha fechado o set que eu acho que o Ivan falou assim, mas por que tal música não tá? Porque é uma música que foi feita, acho que não era essa, acho que era uma música do Animal. Então teve várias situações
talvez... A própria Best Friends, que veio no Back Home Again acústica. Foi gravada dessa maneira. Ela já poderia ser um prato cheio pro disco. Mas quando a gente viu, a gente já tinha 16 músicas no show. Aí agora vai tirar essa para botar qualquer outra. Então a gente achou que aquilo estava ótimo. Porque uma coisa que a gente não quer também, a gente sempre se preocupa nisso, não quer cansar o público. O próprio DVD ou um show, se você toca 18 músicas, alguma coisa se perde. Quer cansar o público e a banda também, né? A gente até brinca, tem que parar Beatles, né? Então o show chega uma hora que começa a cansar. Ao Thiago Mello. É uma responsabilidade que você assumiu nas guitarras, né? Assim como a gente teve o Eduardo Danui, 25 anos na banda, e inclusive o próprio Eduardo Danui também participa do DVD. E a pergunta que eu tenho para você é a seguinte: Para de beber, André. Eu bebo sim, nossa. Ver o ex tocando com o atual, o que você sentiu? Cara, o curioso é que a gente já tinha até feito, a gente tem até um material que a gente vai trabalhar isso no futuro próximo, que a gente fez plugado, onde o Edu participa, que foi, na verdade, quando a gente comemorou 30 anos, né? E aí, respondendo a sua pergunta, o que eu sinto? Eu sou um fã, né? Todo mundo sabe, um fã, né, bem conhecido do Doctor, né? E ver os três se reunindo, você falou... Os quatro. É porque esse material que eu estou te falando, a gente não tem, acho que nenhum registro assim, né? Então, quando a gente convidou o Edu para participar dos 30 anos, primeiro ele entrou, fez a Isolator, que é um grande sucesso, uma marca dele, né? E eu saí ali, e fiquei olhando os três, porque era um sonho meu vê-los tocar, porque eu sou do Acre e eu não tive a oportunidade. O Dr. Sim, infelizmente, ainda não tocou no Acre, já foram grandes bandas lá, então ver de cima do palco foi muito especial para mim, a prova tanto que no segundo dia que a gente repetiu esse show, eu me lembrei desse cara, eu tenho a revistinha e o CD original, então eu entrei lá de volta para tocar com eles com a revistinha. Então, para mim, respondendo a sua pergunta, a sensação, a emoção é de ver os meus grandes ídolos tocando, né? E de repente, na música seguinte, eu tô lá fazendo parte junto, eu me dou super bem com o Edu, eu tenho uma grande admiração, né? Como toda uma geração tem, né? E ele tem um carinho recíproco musical também, e foi um momento ímpar, tanto nesse material plugado, quanto no acústico também, né? Então foram 2 momentos muito especiais, assim. Agradecer de novo a VCI e aí todo esse universo Hard Rock Hotel por receber a gente aqui e ter a oportunidade de estar com vocês, muitos amigos de muitos anos, alguns amigos novos, e é isso. Que noite legal, a gente está lançando um dos produtos que a gente mais suou a camisa e que a gente está mais apaixonado, que é esse acústico. Eu espero que vocês gostem dele tanto quanto a gente está gostando de estar podendo ter esse momento na carreira em um trabalho que é mais um filho que a gente vai, com certeza, amar cada vez mais. 6124, tem alguém aqui? É ótimo quando a plateia participa, que felicidade! Um Outlander, placa! Tem alguém olhando? Tem comidinha aí, mano. Olha aí, velho. Pô, a Red Pilha se dando muito bem. A gente tem mais é que aproveitar, velho. É isso aí, ó. Muito obrigado aí, Dr. C. Uma vontade de comer desgraçada. Fala, pilhadas e pilhados do meu Brasil varonil. Estou com o homem das baquetas, Ivan Buzik, e nós vamos falar a respeito desse DVD que vai sair em breve. E, rapaz, você fez um DVD acústico, não utilizou vassourinha, não utilizou carrom, botou a bateria lá mesmo e fez aquele som. Por que você não fez desse jeito? Por que você acabou colocando aí uma bateria inteira no palco aí e ficou muito bom? Então, na realidade, existem essas opções, eu gosto de todas as opções, mas quando eu vi as músicas os arranjos sendo concebidos, eu falei, puta, precisa da mesma energia das originais.
com essa roupagem acústica, mas com a energia de uma bateria realmente pulsante. E às vezes a root stick ou a vassourinha não proporciona isso. Então foi o Ivan Buzik quase ali num show normal. Claro, existe uma tendência musical e coerência que a gente traz para o acústico. São outros formatos, outros arranjos. Mas com baqueta, com pratadas, né, e coisas bacanas, em que traz uma energia incrível. Foi em busca da energia mesmo. E uma coisa que apareceu natural. Eu acredito que a ideia seja rodar com esse show pelo Brasil inteiro. E como que vocês vão fazer com a logística da banda, né? De levar os instrumentos acústicos, teve ali também os arranjos de cordas. Como vocês vão fazer para levar essa mesma experiência do Dr. Sim acústico para todos os lugares do Brasil? Ou o show montado como era no acústico, com convidados, orquestra, estrutura grande, ou às vezes algo mais intimista, dependendo. Existe essa possibilidade. E também existe a possibilidade de uma mescla das duas coisas. Ou antes ou no meio do show, plugado, fazer uma sessão ali de acústico. Também existe essa possibilidade. Ou seja, distribui para o pessoal em um formato híbrido, por que não? É isso, claro, tem essa possibilidade, com certeza. E, aproveitando também, já falando a respeito de repertório, ao decorrer dessa tour, há a possibilidade de entrar novas músicas ou a ideia é executar exatamente as músicas que foram colocadas ali no DVD acústico? A gente não se prende assim, tem que ser essas músicas. A gente nunca fez isso. Tem show que a gente resolve tirar uma, vamos tocar aquela lá de trás e é isso. Acho que faz parte da coisa, essa liberdade. Muitas vezes a gente decide o set list no camarim. Muito bem, eu acabei de falar com o Ivan Buzik, batera do Dr. Sim, e você está no Red Pilhas. Red Pilhas, não caia na nossa pilha, Eu estou aqui com o homem dos graves, das cordas. Nós estamos falando com o Andrea Buzik, baixista do Dr. Sim e vocalista. Andrea, um prazer estar aqui com você. E falando a respeito do Dr. Sim, que é uma banda de 30 anos, que tem diversos clássicos, e a gente vê esse DVD e ele tem diversos arranjos muito bonitos. A gente tem a parte de orquestra, a gente tem os novos arranjos do baixo, do violão, da bateria também, os novos estilos, versões em blues, né, que a Fire também ficou muito legal. E como que você pensou, como vocês juntos pensaram para fazer cada versão específica e também para chamar cada convidado para executar essas músicas tão clássicas? Foi muito bom, a gente se isolou mesmo para pensar em cada arranjo, tanto que a gente mudou muito a cara. Por exemplo, Fire virou um bluesão, né, que era uma coisa totalmente fora do padrão que seria. E acho que esse lance do acústico instiga a criar isso, né? A gente pensou bastante também em como a gente ia utilizar as cordas sem atrapalhar os vocais, que elas realmente entram no nível, assim, nas frequências dos vocais, dos backings. Então a gente pensou nisso de uma forma que não atrapalhasse. O maestro Bartolomeu fez um serviço sensacional. Eu comecei os arranjos, aí ele ouviu um pedaço de como seria o caminho a seguir e ele fez os arranjos das cordas. São 8 músicas com cordas e 8 músicas sem. Os arranjos de violão, a gente começou com umas ideias e o Thiago Mello é um gênio, né? Ele começou a criar umas coisas maravilhosas. Ele toca muito violão, além da guitarra. Ele no violão é um absurdo. E aí juntou também com o Marco Bavini. Eles dois começaram a brincar com o que podia ser feito num violão e no outro, depois que os arranjos já estavam meio formados. Aí a gente começou, os vocais foram mais ou menos a linha dos discos normais, mas não exagerando muito naquele lance de agudo toda hora, porque senão perde aquele lance de acústico, né? Então foi mais ou menos esse carinho que a gente teve que tomar cuidado mesmo, para ficar um lance bem acústico e não um acústico que seguisse a linha do normal, sem ter o trabalho de fazer uns arranjos para mudar, né? Muitas pessoas também, para acústicos, eles optam por utilizar baixo fretless. E você pensou ou cogitou de fazer algum arranjo de fretless, ou fretless também já não é muito a sua praia? Mas aproveitando também, fazer uma última pergunta a respeito dos convidados, porque a gente tem convidados excelentes. A gente tem o próprio Eduardo Danui, que fez parte do Dr. Sim nos seus 25 anos, tem a Juliane de Agostini, tem o próprio Rafael Bittencourt, que também são chavões ali. E como foi o critério de seleção para chamar tanta fera para colocar num DVD só? A gente pensou mais assim em amigos mesmo, mais próximos, né?
E, na verdade, era para ter mais ainda, né? O próprio Jacques, que está aqui, o Jacques Farer. Mas, assim, a gente, como o tempo já estava a gente já estava quase um ano fazendo tudo, então a gente meio que deu uma otimizada no tempo da gente e chamou os nossos amigos. E cada show que a gente faz, a gente procura chamar um convidado novo. Chamar o Eduzinho, não tinha como deixar o Edu fora de comemorar 30 anos, né? Ele é o DNA da banda, a gente viveu junto, é um irmão nosso ainda, hoje em dia, mesmo não estando tocando juntos, ele ainda é um cara que a gente ama de coração, ele é nosso irmão mesmo. Então ele não podia estar fora. Quanto aos outros convidados, o Rafael Bittencourt é maravilhoso, é outro irmãozinho de carreira, de profissão, da gente se cruzar. Eu amo o cara. E a Juliana é outra irmãzinha que a gente cruzou, que somou muito. O maestro também, com toda a orquestra, tem a esposa dele que participou tocando, e o filho dele também toca na orquestra. Então foi uma coisa bem de família que a gente tentou fazer. Conversei com André Buzik do Dr. Sim, e você está no Red Pilhas. Red Pilhas, não caia na nossa pilha! Yeah! E nós estamos aqui conversando com o Thiago Mello, guitarrista do Dr. Sim, guitarrista e violonista nesse DVD acústico que ficou maravilhoso. E claro, não posso deixar de perguntar, cara, antes de tudo, você que veio de lá do Acre, Existe. E inclusive o Acre fez essa pessoa aqui. Cara, antes de tudo, como é que foi essa logística maluca de você sair do outro lado do país para você vir morar aqui em São Paulo? E já começou com uma responsabilidade tocando com os irmãos Buzik e logo depois para compor a banda Dr. Sim. Cara, eu poderia me estender, mas assim, falando resumidamente, eu vim para fazer uma audição com os Buzik, os Buziks, que eles estavam fazendo um projeto da banda Buzik, né? E na verdade eu vim mais porque eu sempre fui um fã dos dois. E quando eles estavam selecionando o material da galera para achar um guitarrista para a banda. E quando chegou no e-mail lá que eu tinha sido um dos selecionados para fazer uma audição, eu fiquei até no impasse, porque como o Acre é muito longe, eu disse, puxa, os caras são... Eu tenho que ir, por quê? Porque são os meus ídolos. E eu pensava assim, provavelmente não vai dar em nada, mas se eu não for, eu vou ficar pensando, e se eu tivesse ido, né? Isso foi em 2017, eu acabei fazendo um esforço, fiz o teste com ele, rolou uma química de imediato, assim, foi muito legal. E eu voltei pro Acre e, sei lá, uns 20, 30 dias depois, eles entraram em contato. Quando eu vi um telefonema com o DDD de São Paulo, eu já fiquei com frio na barriga, né? E basicamente foi isso, né? Eles perguntaram, bom, a gente não sabia que você era do Acre, perguntaram se eu estava disposto a vir morar em São Paulo. Eu já tinha morado em São Paulo numa época anterior, então já tinha... Eu não tenho parentes aqui, mas eu já tinha tido uma estada em São Paulo entre 2009 e 2012. Toquei numa banda cristã que chamava Cerimônia. Era uma banda importante até, o Demian Tiguez fez parte dessa banda e tal. Então já tinha tido um contato com São Paulo. Então não foi tão difícil a transição. Sempre é difícil, né? Mas assim, não foi tão estranho para mim, porque já era a segunda vez. E a responsabilidade ficou mais... A coisa ficou mais focada na responsabilidade do que eu estava vindo fazer, né? Que era tocar com os irmãos Buzik. E tive que focar nisso aí. Tô aí desde 2017. Depois a história acabou se fundindo e virando Dr. Sim. Mas foi basicamente isso. E estou aqui até agora, ainda vou ao Acre visitar meus pais e tudo mais. Já tem uns 2 anos que eu não vou lá, mas continuo com os meus parentes lá. Maravilha. E falando a respeito do DVD acústico, né, que vai ser lançado aqui e vai ter também toda a avaliação nossa aqui pelo canal Red Pilhas, uma baita responsabilidade que você pegou ali na mão. Estava com um violão de 6 e de 12 cordas. E nas músicas, nos arranjos, o que tem mão do Thiago Mello aí? Porque a gente percebe que tem uma química realmente que acontece na banda e você está honrando com responsabilidade esse cargo, que a gente sabe que é um cargo de muita responsabilidade quando tem um guitarrista, né, que manda muito bem. Mas o que tem mão do Thiago nesse acústico e nesses arranjos?
Tudo. Olha que modéstia. Não, mas ainda deixa eu explicar. Tudo pelo seguinte, porque eu sempre, é uma característica minha como músico, eu adoro reproduzir, quando eu ouço um álbum, e eu gosto de um álbum, como eu gosto de toda a carreira do Dr. Sim, eu tento aproximar o máximo possível. 100% a gente não consegue, né, porque tem uma assinatura digital do cara, mas eu sou um cara que adoro. Tem músicos que não gostam muito disso. É uma questão mais de estilo. Tem cara que gosta de imprimir, que gosta muito de improvisar. Nas músicas que eu escuto, é uma característica minha. Eu gosto de tentar reproduzir o mais próximo, né? Então, assim, tem a minha mão em tudo, porque eu tentei, como se trata de um acústico, não tem, seria impossível algumas coisas técnicas de guitarra você manter. Então, tudo que era melodia, eu tentei manter. Então, mas todo o resto a gente teve que fazer uma roupagem realmente diferente, que combinasse com o violão. Então, foi uma coisa que até agora eu parei para pensar. Eu não sou autor das músicas da carreira da época do Edu, mas no acústico eu tive a oportunidade de inserir composições em cima, com um respeito enorme do que estava a música, mas consegui botar solos diferentes, que é como eu falei, quando eu estou tocando guitarra, eu não gosto de mexer, eu gosto de tentar, porque aí eu ouço aquilo ali, quando eu estou tocando e procurando fazer o solo mais ou menos igual, eu me sinto ouvindo os discos que eu ouvia lá na adolescência, né? Já no acústico, como isso em grande parte das coisas técnicas isso é impossível fazer, então foi onde entrou uma parte de composição minha em cima de músicas de uma discografia que já existe. Foi muito louco isso. E como foi essa sinergia também de você tocar com a banda na sua formação original e estar junto com eles em cima do palco? Foi sensacional, a gente já tinha experimentado isso antes, um ano antes, né, do DVD, e a gente tocou inclusive plugado. A gente tem um material guardado que a gente está vendo o que a gente vai fazer com esse material, porque parte dele foi perdido e tal, mas a gente vai aproveitar. Então eu já tinha experimentado essa sensação tocando plugado com o Edu, né, formação original. É uma sensação, é meio difícil descrever, né? As pessoas sempre perguntam assim, cara, e como é que você segura essa responsa? Por incrível que pareça, assim, na hora eu tento me desligar disso, senão eu não consigo subir no palco. Então na hora eu esqueço. O Edu é uma pessoa. Dispensa comentários da parte artística que ele é. Uma influência para mim, para uma geração de guitarristas. Eu conheço o Edu da época que a gente trabalhava na mesma empresa de guitarra, né? Era endócio da mesma empresa. Então todo ano eu acabava encontrando ele em alguns eventos e tudo mais. E quando eu entrei no Dr. Sim, e a gente se encontrou pela primeira vez, o cara me recebeu de braços abertos, sempre foi super gentil, né, nos comentários e tudo mais. É um cara extremamente, além de talentosíssimo, um gênio da guitarra, é um cara super engraçado, super gentil, como eu falei. Então isso me deixou confortável. Como eu falei, quando a gente teve essa primeira experiência tocando, ele subiu com os caras, os três tocaram Isolated, e foi uma coisa mágica para mim ver aqueles caras que eu tinha o pôster na parede, né? E depois voltei pro palco, toquei junto com eles e me senti como se fosse da banda a vida inteira, mesmo com ele. Ele dividiu os solos comigo, ele disse, agora vai você. Então foi muito bacana, né? O Edu é um cara classe A em todos os sentidos, né? E no DVD acústico foi a mesma coisa, né? No DVD acústico eu estava até mais em casa, porque como a gente rearranjou as músicas de outro jeito, e o Edu é um gênio também para rearranjar, ele faz uma releitura das coisas dele de uma forma muito, muito particular dele, né? Fala um pouco do Thiago. Quero saber do Thiago, dos projetos do Thiago, porque você também, obviamente que fora de todos esses projetos que você participou, eu tenho certeza que você é um músico espetacular e também te parabenizo por todo esse trabalho que você vem fazendo, e também quero que as pessoas saibam quem é o Thiago e quais são as ambições, se tem projetos, se tem um projeto solo, se tem algum projeto paralelo aí para dividir com a galera. Cara, eu assim, como músico, assim, eu tenho, acho que uma bagagem muito diversificada, né? No Acre eu toquei muitas coisas diferentes, né? Quando vim morar em São Paulo a primeira vez, acabei tocando música cristã, uma banda de rock. Mas antes da banda de rock, eu acho que talvez 60% da minha vida foi tocando baile,
tocando música pop, outras coisas que talvez as pessoas que me conhecem de agora nem saibam, né? Então, assim, eu sou um cara mais, talvez, focado na banda, na composição, acabo não trabalhando muito. Isso, inclusive, é uma coisa que eu sou meio parecido com o André, né? O André é o artista que é o lead, é o frontman da banda. Mas é um cara que não trabalha muito o lance de fazer coisas sozinhos. Eu sou um cara meio assim também. Eu tenho algumas composições, algumas coisas de guitarra instrumental e tal, mas é uma coisa que eu acabo não trabalhando muito. O que não significa que eu não vá fazer isso, né? Num futuro próximo. É uma coisa que eu acho que eu vou maturando com o tempo. Eu vi o Edu, inclusive, falando há um tempo atrás, ele disse, cara, eu tenho tantos anos de carreira e só, sei lá, 10 anos atrás que eu lancei o meu primeiro disco. Então, acho que não é uma coisa muito que eu penso muito. A minha prioridade e as coisas que eu foco em fazer agora é a banda, é o disco, é o DVD. Mas eu acabo fazendo algumas coisas eventualmente. Faço um acústico, às vezes eu e minha namorada, Vanessa Caran, que é uma cantora incrível, né? E a gente faz algumas coisas juntos, mas o meu trabalho principal na música é com o Dr. Sim. Legal, muito bem, a gente conversou com o Thiago Mello, você está no Red Pilhas. Red Pilhas, não caia na nossa pilha, Essa foi mais uma cobertura aqui com o selo Red Pilhas de entretenimento e de cobertura. Nós conversamos com toda essa galera. Gostaria de agradecer a TRM Press, gostaria de agradecer a banda Dr. Sim e todas as pessoas que estiveram envolvidas nesse vídeo. E claro, deixa aquela mensagem que você já sabe, Red Pilhas, não caia na nossa pilha!